Você quer uma vida transformada? Se a gente quer uma vida transformada, a gente precisa parar de procurar frases bonitas e começar a entender a palavra como ela realmente é. A Bíblia ela não foi escrita para acariciar o nosso ego, ela foi escrita para formar o nosso caráter. Então, se você quer ter uma vida transformada, fica aqui comigo. O livro de Jó ele é a prova disso, nós estamos estudando o livro de Jó. Olá, eu sou Nayara e seja muito bem-vindo ao nosso devocional Coffee com Fé. Aqui a gente não suaviza a palavra de Deus, né? A gente explica, ou a gente tenta, né? De uma maneira para a gente aplicar, praticar no nosso dia a dia, de uma maneira mais prática possível. A gente também não está usando aqui a palavra para acusar ninguém, não, né? Só é possível aplicar aquilo que a gente compreende. Então, se a gente não entende o contexto das coisas, a gente cria uma fé emocional, uma fé frágil, dependente de frases de efeito, como nós estamos vivendo no dia a dia. Nós queremos tudo para ontem, né? Mas quando a gente entende a palavra de verdade, a nossa fé amadurece e a gente para de viver frustrado. E o livro de Jó, ele é exatamente isso, no qual nós estamos estudando, né? Ele fala sobre maturidade espiritual. Então, se você quer aprender sobre isso, fica aqui comigo. Nós vamos dar uma corridinha hoje, nós vamos do 21 ao 37, né? E muita gente acha repetitivo, e ele realmente é repetitivo. Porque a nossa vida também a nossa rotina é repetitiva. Os conflitos que a gente vive, às vezes, são repetitivos. As perguntas são repetitivas. A gente se questiona, né? Mas o livro de Jó, ele reflete exatamente isso, né? Ciclos que a gente vive. Acusação, defesa, né? Fala muito sobre isso aqui. Os amigos acusam, Jó se defende, olha para a grandeza de Deus, enfim, né? Até que as palavras, elas se esgotam. E isso nos ensina algo profundo. Nem todo processo de crescimento espiritual, ele é rápido ou emocionante. Às vezes é repetitivo mesmo. Persistente, desgastante, acredite em mim, mas é formador, né? Que Deus quer nos tornar pessoas fortes, firmes, convictas. Lá em Jó 21, 7, Jó diz assim, lá no versículo 21, já estou no 31 aqui, diz assim, como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Ele está confrontando a ideia de que o sofrimento sempre significa culpa. Ele está confrontando isso aqui, aí a gente aprende, né? Deus, ele é justo. Mas a justiça de Deus, às vezes, não é imediata e nem matemática. A gente fica formando uma matemática na cabeça da gente. A gente acha que é só dobrar o joelho, que tudo vai se transformar. Não é bem assim, gente. Se a gente não entende isso, a gente vive frustrado, né? Lá em Jó 22, a gente vai ver que ele faz, né? O seu amigo começa a acusar Jó de coisas agora que estavam fora do contexto, que o texto nunca disse. E quando a gente não consegue explicar a nossa dor, às vezes a gente faz o quê? A gente tenta achar culpado, achar um motivo, achar uma razão. Isso acontece muito ainda no dia de hoje, né? Não era só o amigo dele que estava tentando achar porque estava achando que a prova dele estava longa demais. Quantas vezes alguém que sofre por muito tempo, escuta, alguma coisa você fez, a culpa é sua, você aceita. Não é assim. Às vezes a gente está debaixo de uma palavra. E Jó ele vai confrontar isso, lá em Jó 23, né? Aqui está um dos pontos mais maduros da caminhada com Jó. Lá no versículo 3 ele diz assim, se eu soubesse onde poderia achar, então eu me chegaria ao seu tribunal. Jó, ele não quer mais vencer nada no argumento, ele não quer mais questionar, agora ele só quer encontrar Deus, e isso é maturidade espiritual. Ele declara, né, lá no versículo 10, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, seria eu como ouro. Ele entende por que Deus está provando ele. Isso é uma fé que foi formada no meio da dor, no meio dos questionamentos, não é uma frase motivacional, não, é convicção. Jó era convicto e ele quer nos ensinar isso aqui. Ele descreve aqui no livro injustiças reais que ele mesmo viveu. Ele não está ignorando o mundo quebrado, as pessoas de fato, né? Não, fé verdadeira não nega a realidade, ele encara a realidade, ele não fugiu dos amigos, ele encarou, ouviu tudo aquilo e resolveu tirar o melhor para a vida dele, acreditar, né? Os discursos dos amigos fizeram tudo para enfraquecer ele. Assim como a nossa circunstância também, né? E querem fazer com que a gente desista, né? E Jó reafirma a sua integridade lá em Jó 31. Ele basicamente diz, né? Eu sei quem eu sou diante de Deus. Isso não é orgulho, é a consciência limpa.
Às vezes a gente passa por desafios, Satanás quer jogar na nossa mente, né, coisas pra gente fazer a gente desistir, mas a gente tem que estar o quê? Convicto, saber, né, quem a gente é. Agora vai entrar um amigo de Jó, ele representa algo diferente aqui, de todos os amigos que a gente viu. Talvez ele diz assim, talvez o sofrimento não seja punição, ele entende, né? Talvez seja formação, ele vai entender. Ele realmente, de fato, entende, porque ele realmente é aquela pessoa que tá lá, vai, sabe? Mas ele ainda é um ser humano falando. E o texto, ele quer nos preparar para algo maior. Para que a gente pare de enxergar as pessoas e enxergue o que realmente, de fato, Deus quer para nossa vida. O que a gente aprende de verdade aqui, né? Que a Bíblia não é um conjunto de frases de impacto. Não. Nem todo sofrimento é consequência direta de pecado. Também não. A fé madura continua buscando a Deus, mesmo quando não entende, né? Deus, ele não cabe em formas religiosas, né? Deus, ele não cabe. Ele é muito maior do que tudo isso. E se a gente quiser aplicar isso na nossa vida, a gente precisa entender ela como ela realmente é, a Bíblia. Sem pular as partes difíceis. O problema é que a gente quer tudo para ontem, né? A era da inteligência artificial com apenas um clique. A gente tem que parar de querer cortar aquilo que incomoda a gente, viver de fato aquilo pra gente estar preparado, porque a gente só tá preparado quando a gente realmente vive algumas coisas na nossa vida. Algumas Deus vai pular, porque, né, a gente não precisa, mas outras a gente tem que viver. A nossa vida, ela é repetitiva às vezes. Os problemas às vezes voltam, os conflitos voltam, as perguntas voltam, a gente se questiona. A mesma pessoa que tá aqui pregando, ministrando pra vocês, se questiona também. Maturidade espiritual não nasce dos momentos épicos, né? Não. Nasce da permanência. Mesmo a gente ter o nosso questionamento, a gente ainda assim permanece porque a gente sabe que está debaixo de uma palavra. E se você quer mudança real para a sua vida, você precisa entender a palavra de verdade. Não para se sentir bem, eu vou escutar a palavra para se sentir bem. Claro, isso tudo é verdade. Mas para você viver certo, para você de fato tomar as melhores atitudes, né? Quero te perguntar, você está buscando frases que te aliviam ou você quer a verdade que te transforme? Te convido hoje a fazer aquela oração sincera diante de Deus. Parar de se culpar. Parar de se culpar. A gente tem que parar de se culpar, porque não adianta. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. Se a gente olhar para as nossas circunstâncias, para aquilo que a gente sabe ou que a gente acha que sabe, a gente nunca vai vencer de fato algumas provas, algumas lutas na nossa vida. A gente de fato tem que entender quem Deus é na nossa vida, quem a gente é em Deus, buscar aprender o máximo da palavra, aplicar ela no nosso dia a dia, parar de se questionar, É muito bom, gente, a gente ouvir frase de efeito. Porque Deus, não sei o que, tu vai lá e ouve aquele pregador falando bonito. Mas aí a gente vai lá, a gente vai lá na nossa segunda-feira, depois que a gente sai da igreja, vamos supor no domingo, e a gente volta a se questionar. E de fato a gente é assim. A gente volta a se questionar. E aí, se a gente não tem uma vida fundamentada aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar para trás, se questionar. E a gente nunca vai romper ciclos. Nunca vai romper os ciclos da nossa vida. Nem todo dia a gente está bem. Nem sempre as coisas vão sair do nosso controle. A gente entendeu aqui que a palavra não é uma matemática. A Bíblia, Deus não é algo fórmula religiosa, que vai lá e tudo se resolve como a gente quer. Mas é algo... É um fundamento para a nossa vida, de fato. Quando a gente quer construir uma casa, às vezes a gente pensa que... Eu acho, né? O que mais gasta, geralmente, é o acabamento, né? Que é onde é mais caro. Mas o que mais dá trabalho é o fundamento. É o fundamento, é onde o serviço é mais pesado. Tu vai lá, bota pedra, bota alicerce, e é isso que Deus quer. A gente fazer o serviço pesado para depois a gente viver de fato, né? A lapidação dele. Que quando vier a lapidação... A gente já passou pelo pesado. E aí, a gente já vai entender aqui, de fato, o que ele quer conosco. E aí, isso aqui vai ser mamão com açúcar. É isso que Deus quer nos ensinar hoje no livro de Jó. Amanhã nós vamos finalizar. A gente vai ver que a reviravolta na vida de Jó foi maravilhosa. Por quê? Porque ele se permitiu ser lapidado pelo Senhor e ele entendeu, de fato, o que Deus queria com ele. Vamos orar? Ore comigo aí onde você está. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esse devocional, Pai. Senhor, às vezes não é isso que ela queria ouvir, mas é isso que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor venha nos fazer entender, Pai, de fato,
a tua palavra, para a gente poder aplicar ela para a nossa vida, para que a nossa vida seja de fato transformada e que a gente, Senhor, venha desfrutar da paz, que a gente venha desfrutar das bênçãos e de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. De tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque são coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. A maturidade que o Senhor tem para nós, o recomeço que o Senhor sempre tem para nós, o perdão acima de tudo. O perdão, obrigada pelo teu perdão, obrigada pelo teu Filho Jesus, obrigada por tamanho sacrifício, obrigada pela tua graça derramada nas nossas vidas, Pai, porque é isso que nos mantém firmes e de pé em Ti. Nós somos fortes, Pai. Fortalece cada um e que haja testemunho para a glória do teu nome, Senhor. Testemunho de vidas transformadas, de corações libertos, de cadeias quebradas, Senhor. Porque o Senhor tem poder para fazer tudo isso. Para fazer de verdade, para que seja verdadeiro e duradouro. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém e amém. Se esse devocional tem falado com você, compartilhe com alguém, né? Não fique só para você. Deixe aqui nos comentários o que a palavra de Deus tem feito na sua vida. Tem transformado, tem confrontado, tem te abençoado. Deus te abençoe, uma semana abençoada, repleta da presença do Senhor. Amém.